Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 2 Crônicas 4. Os utensílios do templo. Construiu também um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fabricou um mar de metal fundido, o qual tinha uma largura de 10 côvados de uma borda a outra, era redondo e sua altura era de 5 côvados, sua circunferência era medida por um cordão de 30 côvados. Figuras de bois circundavam no todo, ao redor, debaixo do rebordo, 10 por cada côvado, em 2 fileiras, fundidas numa só peça com ele. Repousava sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar descansava sobre suas partes traseiras que estavam voltadas para dentro. Sua espessura era de 1 palmo. Salomão fez também 10 bacias, das quais 5 foram colocadas à direita e 5 à esquerda, para nelas fazer as abluções, nelas era lavado tudo que se utilizava para os holocaustos. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com o modelo prescrito, e colocou-os no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez 10 mesas e colocou-as no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez o átrio dos sacerdotes, e o grande pátio com portas recobertas de bronze. Colocou o mar voltado para a direita, a sudeste. Hirão fabricou as caldeiras, as pás e as bacias, terminando dessa maneira todos os trabalhos que tinha de fazer para o rei Salomão no templo de Deus. A saber, 2 colunas com os capitéis e as arquitraves que lhes estavam sobrepostas, 2 redes que cobriam os capitéis com as arquitraves que estavam sobrepostas às colunas. 400 romãs, das quais 2 fileiras ornavam as grades que cobriam os capitéis com as arquitraves que estavam sobre as colunas. Fez os pedestais e as bacias que eles suportam. O mar e os 12 bois que o sustentam. As caldeiras, as pás e os garfos, todos os acessórios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor eram de bronze polido. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa entre Socote e Sareda. Todos os objetos foram fabricados em tal quantidade que não se podia avaliar o peso do bronze. Eis os objetos que Salomão mandou fossem ainda feitos para o templo: altar de ouro, as mesas nas quais se colocavam os pães da proposição. Os candelabros com suas lâmpadas de ouro prescritas pela lei para o santuário, as flores. As lâmpadas e as tenazes feitas de ouro fino. As facas, os vasos, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, a porta de ouro da sala, as portas internas do Santo dos Santos e as portas de entrada do templo que eram de ouro. 2 Crônicas 5. Terminou-se, dessa maneira, tudo o que Salomão tinha mandado realizar para o templo do Senhor. Para aí, então, mandou transportar tudo o que Davi, seu pai, tinha consagrado, a prata, o ouro e todos os utensílios, e pôs tudo nos tesouros da casa de Deus. O transporte da arca para o templo. Então, congregou em Jerusalém os anciãos de Israel, os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas para transportarem de Sião, isto é, da cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas reuniram-se junto do rei para a festa, era o 7º mês. Chegados que foram todos os anciãos de Israel, levantaram os levitas a arca. E transportaram-na com a tenda de reunião e todo o seu mobiliário de utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levíticos que fizeram essa transladação. O rei Salomão e toda a multidão de israelitas, reunida com ele diante da arca, imolaram tal quantidade de ovelhas e de bois que não se pôde avaliar o seu número. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor a seu lugar, no santuário do templo, o Santo dos Santos, sob as asas dos querubins.
Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam-na, assim como os seus varais. Estes eram tão compridos que se podia ver suas extremidades diante do santuário. Nela não havia outra coisa senão 2 tábuas que Moisés ali tinha colocado, no monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os israelitas que acabavam de sair do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque os sacerdotes presentes tinham tomado parte na cerimônia sem observar a ordem de classes. Todos os levitas cantores, Asaf, Emã, e Ditum, seus filhos e irmãos, vestidos de linho fino, colocados a leste do altar, tocavam símbalos, cítaras e harpas, acompanhados de 120 sacerdotes que tocavam trombetas. No momento em que os tocadores de trombeta e os cantores se uniam para celebrar numa mesma sinfonia o louvor do Senhor, no momento em que faziam ressoar o som das trombetas, dos símbalos e de outros instrumentos de música com este hino: Louvor ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Nesse momento o templo do Senhor, encheu-se de uma nuvem tão espessa que os sacerdotes não puderam permanecer ali para exercer sua função. A glória do Senhor enchia a casa de Deus. 2 Crônicas 6. Então disse Salomão: o Senhor deseja habitar na escuridão. Construí, portanto, uma casa que será vossa morada eterna. Voltou-se, em seguida, para a assembleia, que estava de pé e a abençoou. Bendito seja, disse ele, o Senhor, Deus de Israel, que, pela sua própria boca falou a Davi, meu pai, e que, pela sua mão, realizou suas promessas. Ele tinha dito: desde o dia em que fiz sair meu povo do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel para nela construir um templo onde meu nome fosse invocado, e não escolhi um homem para que fosse chefe de meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém como lugar de residência para meu nome e Davi como rei de meu povo de Israel. Ora, meu pai Davi desejava edificar um templo para a glória do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: tiveste uma feliz inspiração de edificar um templo para a glória de meu nome. Somente, não és tu que me has de construir, será teu filho, o filho procedente de tuas entranhas, que o fará. O Senhor realizou sua predição. Sucedi a meu pai Davi e ocupo o trono de Israel, como disse o Senhor, e construí este templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Pus a arca onde se encontra colocada a aliança feita entre o Senhor e os israelitas. A oração de dedicação. Em seguida, Salomão postou-se diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos. Com efeito, ele mandara construir uma tribuna de bronze, erguida no meio do átrio, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Nela subiu e, de joelhos, voltado para a multidão dos israelitas, com os braços levantados para o céu, disse: Senhor, Deus de Israel, não há nem nos céus nem na terra um Deus que seja comparável a vós, que seja fiel à sua aliança com seus servos, e cheio de misericórdia para com os que vos servem de todo o coração. Cumpristes a promessa que fizestes a meu pai Davi, vosso servo. Neste dia, vossa mão realizou o que vossa boca havia anunciado. Dignai-vos, portanto, agora, Senhor, Deus de Israel, cumprir também a promessa que fizestes a meu pai Davi, vosso servo, de que jamais lhe faltaria diante de vós um descendente que ocupasse o trono de Israel, contanto que seus filhos atendam ao seu procedimento e observem vossa lei como ele mesmo a observou. Assim, pois, Senhor Deus de Israel, dignai-vos ratificar a promessa que fizestes a vosso servo Davi. Mas, é verdade que Deus habita com os homens sobre a terra? Se o céu e os céus dos céus não vos podem conter, muito menos ainda esta casa que eu construí. Contudo, Senhor, meu Deus, atendei a prece suplicante de vosso servo, acolhei o clamor e os votos que ele vos dirige. Que de dia e de noite vossos olhos estejam abertos para esta casa,
para este lugar em que prometestes fazer a residência de vosso nome. Escutai o pedido que vosso servo vos apresenta. Escutai a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel, quando vierem orar neste lugar. Escutai-os de vossa morada celeste, escutai e perdoai. Se um homem pecar contra seu próximo, e lhe for exigido juramento, se ele vier jurar diante de vosso altar, neste templo. Escutai-o do alto dos céus, agi e julgai vossos servos de modo a condenar o culpado, fazendo recair sobre ele o peso de sua falta, e de modo a justificar o inocente tratando-o de acordo com sua inocência. Quando o vosso povo de Israel, por ter pecado contra vós, for subjugado pelo inimigo, se ele retornar a vós, render glória ao vosso nome, entrar neste templo para dirigir-vos preces e súplicas. Escutai-o do alto dos céus, e perdoai o pecado de vosso povo de Israel, reconduzindo-o à terra que lhe destes a ele e a seus pais. Se o céu vier a se fechar e não chover mais, por terem eles pecado contra vós, e vierem a orar neste lugar, rendendo glória ao vosso nome e arrependendo-se de seu pecado por causa de vosso castigo. Escutai-os do alto dos céus, perdoai o pecado de vossos servos e de vosso povo de Israel. Mostrai-lhes o reto caminho que devem seguir, e concedei chuva à terra que destes como herança a vosso povo. Quando a terra for assolada pela fome, peste, ferrugem, mangrá, gafanhoto, pulgão, quando os inimigos cercarem as cidades da terra de Israel, ou se houver uma calamidade ou uma epidemia qualquer, e um homem, ou todo o povo de Israel, vos dirigir uma prece suplicante, e cada qual, reconhecendo sua chaga dolorosa, estender as mãos para este templo. Escutai-o do alto dos céus, de vossa morada, e perdoai, concedendo a cada um que merece, vós que conheceis seu coração, pois só vós conheceis o coração do homem. É assim que eles vos temerão e andarão em vossos caminhos durante toda a sua vida na terra que destes a seus pais. Quando o estrangeiro, o que não é do vosso povo de Israel, vier de uma terra longínqua, atraído pela fama de vosso nome e do poder de vosso braço, para rezar neste templo. Escutai-o do alto dos céus, lá donde habitais, e concedei a esse estrangeiro tudo o que vos pedir. Todos os povos da terra conhecerão assim vosso nome e vos temerão como vosso povo de Israel, cientes de que vosso nome é invocado sob este templo que vos construí. Quando o vosso povo fizer guerra contra seus inimigos em qualquer direção a qual vós o enviardes, e eles vos invocarem, voltando-se para esta cidade de vossa escolha e para este templo que construí a glória de vosso nome. Escutai do alto dos céus suas preces suplicantes e fazei-lhes justiça. Quando tiverem pecado contra vós, pois não há homem algum sem pecado, quando em vossa ira os entregardes ao inimigo e o vencedor os deportar para uma terra estrangeira, longínqua ou próxima, e lá, na terra de seu exílio, entrarem em si e retornarem a vós, dizendo-vos em tom de súplica: pecamos, cometemos a iniquidade, fizemos o mal. Se eles retornarem a vós de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do exílio ou onde estiverem deportados, e vos dirigirem sua oração, voltando-se para a pátria que destes a seus pais, para a cidade de vossa predileção e para este templo que construí a glória de vosso nome. Escutai do alto dos céus, lá onde habitais, suas preces suplices, fazei-lhes justiça e perdoai a vosso povo os pecados cometidos contra vós. Por conseguinte, doravante, ó meu Deus, que vossos olhos estejam abertos e vossos ouvidos atentos a toda prece feita neste lugar. Senhor, Deus, vinde, pois, habitar nesta moradia, vós e a arca onde reside vosso poder. Senhor Deus, que vossos sacerdotes estejam revestidos de força salutar e que vossos devotos desfrutem de sua felicidade. Senhor Deus, não repilais a prece daquele que vos é consagrado, em memória dos favores que concedestes a vosso servo Davi. 2 Crônicas 7. A dedicação do templo. Quando Salomão terminou essa prece, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto com os sacrifícios.
Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, tanta era a glória que enchia o edifício. À vista do fogo que descia e da glória do Senhor que enchia o templo, toda a multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra sobre o pavimento, e, prosternados, puseram-se a cantar: Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. O rei e todo o povo ofereceram então um sacrifício em presença do Senhor. Salomão imolou 22.000 touros e 120.000 ovelhas. Foi desse modo que o rei e o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes mantinham-se em seus postos. Salomão consagrou a parte central do átrio, que está em frente da fachada do templo do Senhor. A celebração desta festa, presidida então por Salomão, para todo o povo de Israel durou então 7 dias. A multidão congregada, desde a entrada de Emate até a torrente do Egito, era enorme. No 8º dia realizou-se a Assembleia Dolene, pois tinham celebrado a dedicação do altar, assim como a festa, durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou de volta para suas tendas o povo contente, com um coração feliz pelos benefícios que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo de Israel. O Senhor aparece a Salomão. Acabara, pois, o rei o templo e o palácio real, tinha levado a bom termo tudo o que tencionava fazer no templo do Senhor e em sua própria residência. Durante a noite o Senhor lhe apareceu. Ouvi, disse ele, tua oração. Quando eu cerrar os céus, e não houver mais chuva, quando ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra meu povo. Se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Doravante meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Pois, para o futuro, escolho e consagro este templo para que meu nome nele resida para sempre. Quanto a ti, se andares na minha presença como fez teu pai Davi, se puseres em prática tudo o que prescrevi, se observares minhas leis e meus preceitos. Elevarei o trono de tua realeza, como prometi a teu pai, dizendo-lhe que jamais lhe faltaria descendente que ocupasse o trono de Israel. Mas se vos desviardes de mim e negligenciardes os preceitos e mandamentos que vos prescrevi, para servirdes a outros deuses e render-lhes culto, então extirpar-vos-ei da terra que vos dei, e arrojarei para longe de mim este templo que consagrei a meu nome, e dele farei para todas as nações pagãs objeto de fábula e de riso. Este templo, tão excelso, será para todos os transeuntes um objeto de espanto. Eles dirão: como tratou o Senhor dessa maneira esta terra e este templo? E responderão: é porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e se apegaram a outros deuses, prostrando-se diante deles e rendendo-lhes culto, eis porque fez sobrevir a eles todas essas calamidades. Amanhã dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Paz e bênçãos a todos.